Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 118. Por dentro da cozinha da Conexus. Bom, nesse episódio eu recebi a Mônica, que é uma das diretoras da Conexus, Instituto Conexões Sustentáveis. Ela inclusive brinca no final sobre o nome, né? A dificuldade das pessoas buscarem e encontrarem a página da Conexus, mas fiquem tranquilos, os links todos na descrição aí. Gosto muito do trabalho da Conexus, acho um baita dinamizador e que faz um trabalho um pouco diferente. A gente falou sobre isso, o fato de ser percebido como um dinamizador meio diferentão, assim, no setor. Por que diferente? Porque está focado em negócios comunitários, ou seja, iniciativas que estão aí pelos rincões do Brasil, né, associações, cooperativas que estão espalhadas pelo Brasil, fazendo um trabalho incrível. Então eles estão olhando para essa galera aí, que não é tudo a mesma coisa. Quando a gente, né, muita gente pensa assim, negócio comunitário, já pensa, vem à mente um certo tipo de iniciativa, e ela explicou muito bem, tem uma régua de maturidade, tem vários tipos de negócios comunitários. Então é muito legal poder trocar ideia com um dinamizador que está olhando justamente para fora do eixo Rio-São Paulo, né? Por esse Brasil adentro. E isso não é pouca coisa. Então falamos bastante sobre o trabalho da Conexus, os desafios, as mudanças recentes que eles passaram, né? Com a saída da Karina para o MMA. Tudo isso a gente procurou dar uma pincelada aqui na discussão. Acho que foi muito boa, com muita densidade aí de questões trazidas pela Mônica. E para fechar, só para dizer que procurei trazer algumas perguntas a partir da minha ótica, né, do meu ponto de vista, e não necessariamente ele é o correto, né? Não tem certo e errado, né? A gente enxerga determinados pedaços da história, né? E a gente pode, inclusive, refletir sobre isso ao longo do papo. Então é isso, agradecer demais a Mônica, achei um papo maravilhoso. E sem mais delongas, partiu pro papo. Bom, Mônica, bem-vinda. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Para a gente começar aqui, se apresenta quem que é a Mônica e também fala um pouquinho da Conexus. Seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. Obrigada por me receber. Tá? Acho que me sinto como, né, um ouvinte aí assídua do podcast. Acho que é sempre um privilégio poder ter esse papo, né, agregar essa conversa contínua e recorrente que você vem mantendo ali sobre a vidinha do impacto, né? Então, acho que contribui para todos nós ali que estamos nessas frentes, né? Tá bom, vamos lá então, assim, bom, quem é a Mônica, né? Eu fico lembrando dessas conferências, né, onde o pessoal se apresenta se descrevendo, né, como é um podcast, então, bom, eu sou uma pessoa com uma trajetória que já vai se acumulando, tá? Então, para me descrever, talvez tem que fazer uma versão mais express para não ficar se alongando. Eu acho que quando as pessoas me veem, elas, né, talvez de início não desconfiam, principalmente quando elas só ouvem, mas eu sou alemã. Né? Tenho uma história longa aí de idas e vindas entre Brasil e Alemanha ao longo da minha vida, mas agora estou há 20 anos direto já aqui no Brasil. Né? E, enfim, mas esse contato marcou a minha vida. Né? Eu sou, num tempo muito passado, aí, me formei em economia, mas por identificação e identidade sou geógrafa, né? Embora uma coisa possa alimentar a outra, até com aspectos bastante interessantes. Né? Então, eu passei algum tempo ali na academia, né? Também nesse sistema entre Brasil e Alemanha, sempre trabalhando ali com colegas, né, de ambos os países. E depois eu fui laçada pela cooperação alemã. Né? Então, passei um período assim, razoável, ali, uns 8 anos, na cooperação alemã, na GIZ, né? Circulando ali pela Amazônia, mas também passando uma temporada na Mata Atlântica e, no final, trazida aqui para os cenários de Brasília, onde fiquei. Tá? Então, hoje
esses 20 anos ali, quase contínuos, que eu já estou em Brasília. Né? Depois saí da GIZ, da cooperação, e passei o mesmo tanto de anos, um pouco mais até, como consultora independente, trabalhando bastante ainda para os alemães, né? Tanto para a cooperação técnica, para a financeira, para o Banco Mundial, para ONGs, para todo mundo que se movimentava ali bastante nesse campo, digamos assim, da agenda ambiental verde. Né? Então, muito interagindo sempre com as questões da Amazônia, mas tive trabalhos no Cerrado também, em outros biomas e por aí vai, né? Até que em 2018, aí vamos ao ponto, né? Chega a Conexus. Tá? A Conexus é essa organização ali recente, né? Num campo onde muita gente se movimenta, que tem muito mais tempo de vida com a gente do que a gente, né? A gente interage também com todos esses parceiros e amigos aí de longa data, né? E a Conexus de fato, é uma criação que ela vem de uma reflexão, né? Ela vem de um olhar de análise ali de pessoas, né? De um grupo, tá? Então, em 2018, ainda bem pequenininho, tá? Era uma meia dúzia de pessoas, mas já estavam ali naquele movimento inicial, as duas pessoas que talvez, né, mais são associadas ali publicamente a Conexus, que é o Valmir Ortega e a Karina Pimenta, né? E mais algumas pessoas, né, que vieram dessa, digamos, observação ali de longa data, né, do que acontecia nas bases ali, nas comunidades, né, com as suas atividades econômicas na Amazônia fortemente, mas, como disse, em outros territórios também. Né? A Conexus tem uma atuação em nível nacional, embora a Amazônia, em menor grau, Cerrado e Caatinga também sejam, né, esses territórios de atuação mais incisiva. Tá? E o que era essa observação? Tá? Isso vale, assim... Lógico, é uma conjunção de leituras, né, mas da minha ótica, que interagia bastante com esse campo das políticas ambientais, né, ia em trabalhos ali continuados com o próprio Ministério do Meio Ambiente na época, acompanhando toda a trajetória do PPCDAM em várias fases, participei muito de planejamentos, de avaliações e coisas desse tipo, sempre muito com os governos estaduais na Amazônia também, né, naquela ideia de que o Brasil tinha vindo, né, de uma trajetória super bem sucedida de redução do desmatamento, né, uma coisa que talvez uns 15 anos antes a gente achava que nem seria possível dessa maneira, mas foi, né, a partir de uma abordagem sistêmica. Né, olha, não é uma bala de prata, não era uma entrada única, era uma construção com várias vertentes, né, no qual, lógico, o monitoramento e controle é aquele mais visível, mais imediato, e é aquele que faz a taxa do desmatamento reduzir, como a gente está voltando a ver agora, né? Mas que depende fundamentalmente de dois outros eixos super relevantes, né? Que é o ordenamento territorial e fundiário, tá? Então, você efetivamente destinar, né, o uso da terra para formas que sejam ali compatíveis, não, com a manutenção da floresta e a redução do desmatamento, e o famoso terceiro eixo, não, que passou ali por nomenclaturas variadas. Eu acho que a mais recorrente é essa das atividades produtivas sustentáveis. Agora, né, nesses últimos anos, ali com um rebranding, né, bastante que está circulando, né, que são as questões da bioeconomia e da sociobioeconomia. Tá? E esse terceiro eixo que a gente observava ali, falava, poxa vida, né? Ali, apesar de muita coisa ter sido feita ao longo dos anos, alguma chave ali não girou. Né? Tinha coisas ali que falavam assim, poxa, se a gente continuar fazendo mais e do mesmo jeito, né, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Tá? É o eixo mais difícil, né? Ele não tem resultado rápido, ele não tem impacto direto no desmatamento, né? Ele depende de mudanças estruturantes, tá? E, enfim, é sempre complicado, né, debitar ali nessa conta alguma expectativa de mudança, porque ela vai ter essas características, né, ela é mais de longo prazo e ela depende de outros fatores, né, do que esses que dão o resultado rápido. Mas alguma coisa ali a gente entendia que deveria ser feito de outra forma. Tá? Então, isso, assim, entre vários outros fatores, não, mas muito pelo meu olhar, tá? Foi um dos movimentos aí de deslanche da Conexus, de falar assim, poxa, então vamos olhar para quem de fato está, né, na base, né, tocando essas atividades econômicas, né,
que se veem como alternativas ao desmatamento, né, que se veem como enfim, inseridas aí numa perspectiva de sustentabilidade. Tá? Então, olhando para isso, também tem um longo histórico de atuação das organizações, dessas próprias comunidades, tá? Das suas inserções ali em diversas cadeias de valor ao longo do tempo, e também a atuação de um grande conjunto de organizações de apoio, organizações governamentais, tem toda a agenda ali de assistência técnica rural, tem toda a agenda, né, das próprias ONGs se voltando para isso, 1000 programas, né, assim, de vários modelos ao longo de 15 anos investindo ali. Tá? Mas a gente tinha essa sensação de que alguma coisa nova deveria acontecer, alguma perspectiva nova deveria ser lançada sobre esse setor. Tá? Então, isso vem ali no nascimento, ali no momento inicial da Conexus, tá? E veio num movimento de falar assim, mas vamos olhar direito, entendeu? Vamos interagir, conhecer quem de fato são essas organizações, tá? E vamos fazer isso com essa lente de que ali são exercidas atividades econômicas, tá? Então, isso até certo ponto se diferencia de outras abordagens que sempre olharam aquilo mais como um campo de organização social, um campo de defesa de direitos, tá? Um campo de vários matizes ali, todos super legítimos e super necessários. Tá? Mas a Conexus vem, né, com essa lente de dizer, olha, vamos perceber isso como atividades econômicas. Tá? E daí vem essa ideia, né, eu acho que a gente tem um pouquinho um dedo ali em não necessariamente criar, mas em fazer esse termo circular, tá? De olhar para as cooperativas e associações que atuam ali na base das cadeias produtivas associadas à sustentabilidade, à floresta e tudo mais, como negócios comunitários. Né? Falar assim, olha, se são atividades econômicas, tá? Se são atividades econômicas onde a gente vê potencial para que elas possam se ampliar, para que elas possam possam ir além, que elas possam aproveitar novas oportunidades, tá? Então faz sentido que a gente veja elas como negócios. Né? Isso no início deu até um pouco de controvérsia ali, né? Alguma discussão ali com pares que, né, tinham um desconforto com esse termo, tá? Mas à medida em que a gente iniciou as atividades da Conexus ali com uma grande rodada de interlocuções, de oficinas, de conversas, a gente percebia muito que, ao chegar nas próprias organizações, ao interagir ali com cooperativas e associações produtivas e tudo mais, eles tinham uma certa facilidade de se enxergar como negócio comunitário. Falar, olha, a gente nunca viu dessa forma, mas da forma que vocês estão trazendo, sim, faz sentido para a gente. Não? Sim, somos negócios comunitários. Não? Que bom. Tá? Então, a partir daí, a gente teve um movimento ali de imersão. Tá? O início da Conexus foi um grande mapeamento. Não? Falar assim, olha, vamos ver atualmente onde estão essas organizações, o que elas fazem, como elas se caracterizam. Tá? Então, nos primeiros meses ali de atuação, tá? Com a ajuda de um número incrível ali de parceiros, de basicamente de todo mundo que a gente conhecia, né, a gente fez esse mapeamento. Assim, olha, vamos trazer, tá, essa turma toda, né, para um olhar conjunto, né, e isso criou uma base de dados pública disponível, tá, ela pode ser acessada até hoje, que foi feita ali em 2018, em pouquíssimos meses, e que reuniu um conjunto de mais de 1.000 organizações no Brasil inteiro, mais de 400 delas na Amazônia. Tá? E isso foi uma surpresa para nós mesmos, tá? No sentido de entender o quanto que aquilo chamou atenção, né? O quanto que essa forma de trazer essas informações, né, de uma forma conjunta e sob esse olhar do negócio comunitário, gerou uma base de dados que não existia. Né? Óbvio que ela conectou várias outras antecedentes, tá? Mas nesse formato e nessa conjunção, ela foi uma novidade. Quando todos os olhos se voltam pra mim, de lá de dentro da escuridão, esperando e querendo que eu seja um herói. Não, e quem está ouvindo, o link na descrição para o mapa, para esse mapeamento, é incrível.
E, Mônica, assim, olhando de fora, né, minha fala eu vejo a Conexus como o que a gente poderia chamar como uma organização dinamizadora desse ecossistema de impacto, sentido amplo aqui. E aí, curiosamente, eu não vejo a Conexus muito vestindo essa camiseta com vontade ou com força, assim. Parece que vocês são mais low profile, às vezes até meio outsider. Como é que você enxerga isso? Acho curioso essa observação, Fábio, sabe? Porque, assim, se a gente precisar se classificar, né, num gabarito lá qualquer, tá? Eu acho que eu diria com uma certa tranquilidade que a Conexus é uma organização dinamizadora. Assim, eu não sinto nenhuma distância ou nenhum desconforto, né, nada em relação a esse conceito. Né? Assim, ele é recente, né? Ele vem ali daquela denominação anterior da organização intermediária, que para mim estava ok também, não tinha nenhum problema em ser uma organização intermediária, né? Na medida em que, olhando para aquele primeiro mapeamento lá realizado, né, a gente começou a enxergar essa questão, né, de falar assim, olha, tem um monte de pontas soltas ali, tem um monte de coisas que não se conectam. Tá? Tem gaps, tá? E depois a gente faz uma análise mais estratégica desses gaps e faz algumas priorizações, mas fala assim, olha, falta alguém ali que conecta. Tá? E aí isso acabou sendo o próprio nome, né, da Conexus, que é, né, na forma extensa, o Instituto de Conexões Sustentáveis. Tá? Então, a gente sempre se viu nesse papel de conectar, né, lugares que poderiam conjuntamente criar oportunidades muito maiores, mas que não estavam conectados. Tá? Então, tudo bem essa história de ser intermediário, tudo bem essa história de ser dinamizador. Tá? Mas, assim, talvez a sua impressão não deve estar errada, né? Você é um observador muito atento do campo. Se você diz isso, tá? Algum motivo deve ter, tá? E eu penso, refletindo ali um pouco, especialmente sobre a nossa trajetória mais recente, as atividades que a gente tocou muito no último ano, tá? De fato, a gente não olhava assim especificamente, tá? A questão de ativar o ecossistema dos negócios comunitários é a missão da Conexus, né, rigorosamente a redação da missão, tá? Só que eu acho que assim, a gente ficou um bom tempo também, né, com uma frente de operação muito intensa, absorvido por justamente aqueles temas, né, que, de certa forma, foram um pouquinho de novidade ali no campo, né, de forma que a gente realmente não deu uma atenção específica a essa questão. O que a gente está querendo dizer com ecossistema, o que a gente está querendo dizer com ativar, tá? Isso mudou. Tá? Eu acho que no último ano a gente fez exatamente isso. Tá? Então, mas talvez vai aí um pouquinho a diferença desses conceitos mais amplos de ecossistemas, ecossistema de impacto, ecossistema de inovação e tal, que sempre me parecem assim bastante genéricos, e isso pode ser muito bom, porque tem essa capacidade de reunir muita gente, tá? Mas a gente, na hora que a gente pega para valer, né, nesse conceito e nessa frente, a gente vai para um ponto de vista. Né? Fala assim, olha, né, a gente mantém essa ideia da Conexus voltando o seu olhar sobre os negócios comunitários, tá? Então, fala assim, olha, a gente vai olhar para os ecossistemas com a lente do negócio comunitário. A gente vai se colocar nesse lugar, né, e olhar dali para o ecossistema e ver o que a gente enxerga. Tá? E é um olhar diferenciado. Tá? Ele é um olhar muito diferente de quem vem com a pegada da inovação, quem vem com a pegada, né, de ativação de startups e outros temas ali que percolam por esses universos. Né? Ele vem com um olhar que faz um desenho de um outro ecossistema. Ele está inserido, ele faz parte, tá? Mas ele segue sendo marcado também por um monte de desconexões. Tá? Então, por um lado, para a gente foi extremamente rico ter dado exatamente esse passo, falar assim, olha, a gente não vai sobrevoar, a gente não vai olhar o todo, a gente vai para um lugar específico, de lá olha, né, e de lá começa a operar, de lá a gente começa a entender, né, que tipo de inserção, de ativação, de conexão vai ser interessante, né, se a gente vem com essa entrada de queremos fazer a ativação do ecossistema para os negócios comunitários. E aí eu não sei, Fábio, assim, esse campo vem se movimentando também. As dinamizadoras, pelo menos, são dinâmicas também. E uma coisa que também me parece bastante
é que é bem recente esse movimento, né, desse campo todo dos ecossistemas de impacto se movimentarem para fora do eixo sul-sudeste, do eixo urbano, do eixo paulistano, né, e começar a olhar para o Brasil. Tá? Então, assim, se você fala que você tem essa percepção de outsider, até muito pouco tempo atrás eu tinha ela completamente, né? Porque às vezes eu ia em algumas reuniões, eu ia em algumas conversas, e você se via assim, falando, olha, eu sou a única pessoa não paulistana que está aqui, tá? Eventualmente um carioca, uma mineira e tal, né? Mas, óbvio, muito impregnado por esse olhar, né, que o Brasil tem sobre o Brasil, né? De falar assim, olha, faz muito pouco tempo que esse campo está se abrindo, tá? E isso é ótimo, né? E à medida que isso acontece, né, essas questões que a gente já vem trabalhando há 5 anos começam a ser mais, né, discutidas, mais veiculadas e mais objeto, tá, desse ecossistema. Tá? Eu não sei se isso, né, tá um pouco, se conecta um pouco com essa sua percepção. Mas eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Mas eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. E você no início, quando você estava mencionando o início, né, da Conexus, você citou a Karine. A minha pergunta é justamente essa. No início do ano a gente viu a Karine recebendo um convite da Marina Silva para assumir a Secretaria de Bioeconomia, a nova Secretaria do MMA, né? E como é que foi para vocês essa reorganização? Você já tem uma nova pessoa aí no time? Conta um pouco desse bastidor. Então, isso obviamente foi uma mudança impactante, né? Assim, ao longo do ano eu comecei a estudar um pouquinho esse tema, né? Porque tem né, alguns mitos aí, né? Desse campo ali das organizações de impacto, né? Que é a importância dos fundadores, a saída dos fundadores da organização e tal, né? O Valmir, que é o outro fundador, também gosta bastante de elaborar sobre isso. E eu fui descobrindo que existem não vou dizer técnicas, não, mas existem variadas formas de fazer essa saída. Tem pessoas que ficam, né, transicionando ali durante 1-2 anos, com grandes medidas de né, viabilizar e, enfim, com isso, garantir a continuidade e tudo mais. Na Conexus não foi nada disso. Não? Foi uma notícia ali em 12 horas... A Karina recebeu e aceitou esse convite incrível, né? Assim, um super reconhecimento, não só da centralidade dela ali na trajetória da Conexus, né? De toda a contribuição, de toda a energia que ela colocou ali. Tá? Então, assim, eu acho que um reconhecimento pessoal ali de primeira ordem, mas um reconhecimento da agenda também. Né? Então, assim, também sentimos isso. Não? Você, poxa vida, isso que a gente ficou elaborando e construindo e fazendo e implementando, né? É visto como uma coisa que, né, enfim, alimenta, tá, essa iniciativa inédita também dentro do governo federal, né, de criar uma Secretaria Nacional de Bioeconomia. Então, poxa, show, né? Muito, muito lindo. O segundo veio o dia seguinte, né? Assim, agora, como é que a gente faz? Né? O que a gente fez muito rapidamente, tá? E assim, contando parece simples, né? Mas na realidade, obviamente, que foi bastante desafiador, né? Foi fazer um desenho de transição. Né? Fazer, olha, como é que a gente faz agora? Vamos rapidamente procurar uma outra pessoa, que outra pessoa seria essa, como seria isso e tal, né? E acabou não sendo o nosso caminho, tá? O nosso caminho foi fazer uma construção de interinidade, tá? Então, a gente chamou o Conselho da Conexus, o Conselho Deliberativo, indicou, né, um membro do Conselho, que é o Marco Vanderrey, numa posição de diretor interino, tá? E, paralelamente a isso, a gente deu força a uma construção que tinha iniciado com a Karina já, tá? Que é a construção de uma gestão mais compartilhada, mais colegiada dentro da Conexus. Tá? Então, existe um grupo ali que a gente percebe hoje como comitê gestor, tá? Que reúne as lideranças das diferentes,
né, dos diferentes eixos temáticos da Conexus, acho que eu depois queria dar uma palavrinha sobre isso também, tá? Né, e fizemos uma construção, né, num entendimento de que essa agenda que a Conexus toca, ela é complexa, né? E ela demanda também pessoas de diferentes perfis trabalhando juntos, tá? Ela demanda, né, perfis de pessoas que têm esse acúmulo e conexão profunda com os territórios, tá? Com outras áreas, né? Especialmente a de finanças, a de mercado, tá? Que são basicamente ali os grandes eixos programáticos que a gente trabalha, tá? E que precisam ser pessoas assim, não só com saberes, né, mas também com capacidades de operação diferenciadas. Né? Isso já existia, isso óbvio que não começou nesse dia, tá? Mas essa transição, essa interinidade permitiu que a gente fortalecesse esse grupo, né? E, de fato, fizesse uma construção, né, que hoje em dia está operando num ritmo bem mais colegiado do que era antes, tá? Por uma necessidade de agenda mesmo, a percepção profunda de que, né, a Conexus, que cresceu muito rápido, né, nesses poucos 5 anos, começou lá com meia dúzia de pessoas, hoje a gente está beirando 60, tá? A vasta maioria dessas pessoas chegou na pandemia, tá? Então, no final do ano passado, pela primeira vez, a Conexus inteira se conheceu ali na vida real. Foi incrível, né? Assim, lógico, isso não é uma questão única, né? Muitos passaram por isso, mas mesmo assim foi bem impactante essa questão, né? Depois de 2 anos de trabalho junto, você vê a pessoa pela primeira vez na vida, né? Uau! Foi incrível, né? Mas foi bem isso, foi um crescimento muito, muito rápido, né? E com, obviamente, desafios ali de institucionalização, de gestão e tal, que esse tipo de movimento acarreta, né? Então, tudo teve que acontecer muito rápido, e foi, né? Significou que a gente ficou algum tempo olhando para dentro, eu acho que isso é meio inevitável, né? Num momento desse, você tem que olhar ali, né? Com 30 pratos na mão, né? Como que você faz para que pelo menos uma boa parte deles não caiam, né? Isso demandou energia, tá? E, enfim, demandou que essa transição talvez fosse um pouquinho mais longa do que a gente tivesse imaginado, né? Mas ela se encerrou agora, tá? A gente, recentemente, isso é uma ótima notícia aqui para compartilhar, porque ela é realmente, basicamente, dessa semana, né? A gente está anunciando ali a nova composição da diretoria da Conexus, né? Com a chegada da Bárbara Bracas, tá? Como nova diretora executiva da Conexus, né? A Bárbara vem aí de uma trajetória longa de atuação no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no BID, né? Então ela vem de novo com um perfil assim bastante complementar, não? Uma rede de conhecimentos e relacionamentos que conversa muito intimamente, né, com essas agendas que a Conexus trabalha. Então a gente está dando as boas-vindas para ela agora, anunciando a chegada dela, né? E com isso, de novo, um novo movimento, né? Bom, agora vamos ver como é que, né, essa construção que a gente veio fortalecendo aí ao longo dos últimos meses, como ela vai, né, evoluir agora nesse novo arranjo também. Que bacana. E também link na descrição aí com a notícia do anúncio, né, da Bárbara, da chegada dela, para quem depois quiser saber mais. Mônica, eu vou para fechar um ponto aqui dos negócios comunitários, né? Vocês, de certa forma, a Conexus não cunhou o termo, mas jogou luz no termo, né? E vestiu para si esse termo, e eu acho isso louvável. E eu, olhando para os dinamizadores, eu vejo um movimento mercadológico mais viável de busca de unicórnio, de escalável, que a opção de vocês ela vai um pouco na contramão disso. Queria te ouvir assim, para além de uma coisa política, de que esse é o nosso lugar, que outros elementos vocês enxergam nessa discussão? Eu consigo entender assim, essa forma como você coloca, né? Ela de fato, de novo, vem muito impactada dessa questão de falar assim, olha, vamos olhar direito, né? Vamos ver exatamente com quem a gente está tratando, que campo é esse, tá? Como que ele veio evoluindo e onde estão essas oportunidades, tá? Então, eu acho que faz sentido comentar isso, destrinchar isso um pouco, tá?
na medida em que, de certa forma, realmente tem diferenças, né? Essa questão de você olhar para organizações que são comunitárias, tá? Então, elas, por um lado, elas agregam, né, atividades ali de um coletivo, elas têm uma governança coletiva, né? Isso é muito diferente, por exemplo, de um campo de empreendedorismo individual, tá? Em muitos casos são organizações crescidas, tá? Elas são muito mais antigas que a Conexus, né? Muitas cooperativas, associações aí pelo Brasil afora têm 20, 30 anos de construção, de vida, né? E ao mesmo tempo, em um contexto que economicamente às vezes é muito incipiente, tá? Então, na hora em que a gente mergulha ali, começa a olhar para essas 1000 e tantas e muitas outras organizações que, na verdade, não é lógico, a gente não consegue alcançar assim, né, de imediato, tá? O que você enxerga? É que eles estão inseridas nas cadeias comunitárias que interagem com os territórios, tá? Então, você tem ali uma gama bem ampla, né? E isso foi, sim, uma decisão da Conexus de falar assim, olha, a gente não vai olhar para uma parte específica, a gente não vai olhar para o extrativismo, ou para, né, a agrofloresta, ou para a produção orgânica. Vamos trabalhar com quem, né, de alguma forma, né, promove a sustentabilidade dos territórios, promove esses aspectos de resiliência, né, de um formato amplo, até porque todas elas sempre se interconectam, né? Assim, aquela velha frase que a gente ouve na Amazônia, né? Todo extrativista também é sempre um agricultor, tá? E todas as organizações extrativistas, na verdade, também trabalham, né, com esse aspecto da agricultura familiar. Então, é um campo vasto, tá? É um campo, e aí é um conceito bem central do nosso trabalho, que a gente usa de forma sistemática e recorrente, a ideia do gradiente de maturidade. Né? Fala assim, olha, nesse campo você tem de tudo, você tem aquela organização que mal consegue levar o seu produto para a próxima feira, né? Há organizações que são referência ali pela Amazônia, né, pelo Brasil afora, né, cooperativas incríveis ali, com históricos, né, de desbravamento ali, de trajetórias econômicas sensacionais. Não, não vou nomear agora, porque vai ser injusto, tá? Mas, e entre esses dois extremos, uma grande diferenciação. Então, se você vem com uma abordagem de olhar de forma ampla, né, falar assim, olha, a gente não quer só trabalhar para os 10% da ponta. Tá? Aliás, a gente entende que, na verdade, 70%, 80% de todo mundo está concentrado na ponta oposta, está muito incipiente ainda nessa dinâmica de desenvolvimento de negócio. Então, não adianta olhar para os 10% lá em cima, você tem que olhar, né, para o gradiente e com um carinho especial ali para o início da trajetória. Tá? Então, é isso que a gente resolveu fazer. Tá? Então, isso tanto para a Conexus quanto para o seu público significa que você não vai ter uma ideia de que você vai criar um unicórnio. Não? Você quer ativar um campo, você quer que o todo inteiro possa se movimentar. E aí, a ideia é, ok, vamos entrar de verdade, vamos entender, né, quais são alguns eixos estruturantes que a gente precisa olhar para que esses movimentos possam acontecer. Tá? E aí vem aquilo que até hoje a gente chama assim, um pouco o tripé dos eixos programáticos da Conexus, né? Que são 3 elementos sempre interconectados, né? Que é, por um lado, o desenvolvimento do negócio comunitário, né? Em termos de gestão, em termos de governança, em termos de estratégia de negócio. Tá? O segundo é o acesso ao mercado. Tá? Se eu produzo, se eu quero comercializar, eu preciso vender. Né? E, do outro lado, estão os mercados também olhando com interesse sobre esse setor, né? Interesses renovados, interesses que têm a ver com uma série de tendências de mercado que vão desde todas as associadas ali à sustentabilidade, aos territórios, à alimentação saudável, né? A questão, né, de cosméticos, produtos medicinais e tudo mais. Né? Da mesma forma, é um espectro amplo, né? E um mundo de desconexão entre essas duas pontas, de quem produz e de quem quer comprar. Tá? Então, ali está um eixo de atuação, né, de eixo de conexão entre o campo do desenvolvimento de negócios e do acesso ao mercado. Tá? E o terceiro, e aí é o que, né, o mais visível e talvez que é sempre visto como o mais diferenciado da Conexus, né, é o acesso ao financiamento.
é a ideia de que, ok, se você consegue evoluir, consegue acessar melhor os mercados, consegue ampliar as suas oportunidades, você vai precisar, como todo negócio, de acesso a financiamento. De vez em quando, todos os olhos se voltam pra mim de lá do fundo da escuridão, esperando que eu seja um deus, querendo apanhar, querendo que eu bata, querendo que eu seja um deus. O mesmo movimento, todo esse campo das finanças de impacto, começando a olhar com interesse para a Amazônia, para os territórios, com esse desejo de adentrar ali, e um mundo de distância maior ainda do que em relação aos mercados. Assim, olha, ali realmente, basicamente, 100% do público que a gente trabalha, seja no nível das organizações e no nível também da base produtiva dessas organizações, por exemplo, nunca tinha acessado crédito. Tá? E não estamos falando de crédito, não estamos nem falando de investimento e de outras formas ali mais já avançadas de engajamento financeiro. Tá? E então, ali era um campo que realmente pouquíssimo tinha sido trabalhado antes. Então, isso ganhou muita visibilidade, isso demandou que a gente realmente se lançasse nessa frente ali, construindo uma série de início protótipos e depois de iniciativas que ganharam velocidade, volume, mas com um mundo de desafios. Mas, olha, ali realmente era tanta novidade, era tantas primeiras vezes ali que foram acontecendo, que isso acabou sendo realmente esse olhar que eu acho que as pessoas têm em relação a Conexus. Assim, olha, aquela organização ali que trabalha com financiamento. Isso foi ainda atravessado, obviamente, ali pela temporada da pandemia. Então, assim, olha, depois dos primeiros 2 anos, nas primeiras prototipagens e testagens que a gente tinha feito de mecanismos de financiamento, vem esse impacto muito forte da pandemia no primeiro momento sobre esse público, sobre os negócios comunitários. Tá? No primeiro momento, assim, foi assustador, porque, de novo, o tripé lá, negócio comunitário, mercado e financiamento, ele opera em conexão. Tá? Então, a primeira coisa que a gente observa é que os mercados, e aí uma coisa bem marcante é o quanto essas cooperativas e associações estão voltadas para os mercados ditos públicos, ditos institucionais, especialmente a alimentação escolar. Tá? Tem um número realmente muito grande de organizações cuja inserção no mercado, na hora que ela passa da feira, passa a ser o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e as escolas fecham. Tá? E esse mercado praticamente cai de um dia para o outro. E aí a gente, em março, abril, ali, fez uma enquete rápida, assim, falou assim, vamos dar uma perguntada ali, o que isso significa em termos de impacto. Tá? E a sensação era assim, olha, a vasta maioria dessas organizações não vai durar mais 3 meses com esses mercados saindo de cena. Então, realmente, ali foi um momento assustador. Mas foi um momento em que a gente falou, tá, então, o que a gente vai fazer? O que uma organização como a Conexus, que vem com essa agenda, faz num momento desses? Tá? Assim, olha, tá bom, a gente não vai fazer o que muitas outras organizações de apoio fizeram. Não vamos, sei lá, começar a distribuir ou fazer máscaras, tá? Assim, com toda a relevância que esse tipo de ação também teve, e falar assim, mas tudo bem, mas a gente deveria fazer uma coisa diferente. E então ali a gente inicia o que a gente chama de a linha de crédito emergencial. Tá? Assim, olha, constrói rapidinho um conjunto de parceiros que investem a sobrevivência mínima inicial, tá? de um conjunto ali bastante relevante de organizações, até que, nos primeiros movimentos, as coisas começam a se estabilizar um pouquinho, a própria alimentação escolar é remontada, um monte de organizações desenvolve uma super criatividade de lidar com novas formas de comercialização ali no meio da pandemia, fazendo cesta, usando marketplace, fazendo isso, fazendo aquilo. Tá? Então, vamos sim precisar de novo
a primeira demanda de capital ali que essas organizações têm, que é o capital de giro. Tá? Então, é isso que a linha emergencial faz, ela disponibiliza capital de giro. A gente trabalhou ali em 2020, 2021, com mais de 80 organizações, né? Rodou essa linha de crédito com quase 10 milhões de reais, né? E com isso ganhou, não sei, não é escala, mas ganhou ampliação, né, daqueles protótipos iniciais que a gente tinha feito, no sentido de iniciar realmente essa linha de desenvolvimento de inovações e mecanismos financeiros com continuidade, né, seguindo essa trajetória. Tá? Uma coisa fundamental do modelo, né, é dizer, olha, é sim capital de giro, não, mas é aquilo que eu tinha falado, a maioria das organizações acessando esse tipo de mecanismo pela primeira vez. Então, ele vem acompanhado de um mecanismo de acompanhamento, que hoje a gente chama o programa de assessoria a negócios da Conexus. Que é a equipe técnica, né, que prepara, acompanha, né, e monitora, tá, o desempenho ali desses créditos, tá? E faz um processo de mergulho profundo na modelagem de negócios, né? na criação ali de lastro, né? Para que essa experiência de crédito e financiamento seja positiva. Tá? Então, nasce ali muito impulsionado pela pandemia, né? Mas depois isso vai se tornando, né, um eixo estruturante ali da nossa atuação, fundamental hoje, evoluindo, né, em construções que são assim, são blended em vários níveis, né? São blended na composição desses capitais, tá? Então a gente mistura ali, aproxima atores de mercado. No final do ano passado, a Conexus vai editar seu primeiro CRA, né? Trazendo ali investidores de mercado, trazendo, né, Banco Santander, Grupo Gaia e tal, para compor, né, um CRA ali de quase 20 milhões, né? E com isso junto também trazendo os mercados, a filantropia, né, a filantropia de impacto, filantropia de risco, para fazer a composição financeira. Isso é uma camada de blended, e a outra é dizer, olha, esse dinheiro não vem sozinho, ele vem junto, né, com a assessoria, tá? Que também, obviamente, é um recurso que as organizações elas mesmas não conseguem bancar. Tá? Então, também é uma perna ali de composição, né, de financiamentos de filantropia com outros, né, para estruturar esse tipo de operação. Tá? Então, isso, de fato, né, é um movimento que, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, ninguém nem imaginava que ia poder fazer, né? Com cooperativas e associações que estão ali distribuídas pela Amazônia, pelo Cerrado, por várias regiões, né, e que nunca tinham interagido com esse tipo de mecanismo. Que bom que é possível ser feito agora, e que bom que a Conexus, sem dúvida, inspira outras organizações a seguirem esse caminho, né? Acho que isso é fundamental, mesmo porque a gente precisaria de muitas Conexus, né? Assim, muitos players fazendo com esse enfoque. Afinal, o Brasil é gigante, né? Tem muitas complexidades. Agora, tem lugar para muita gente aí ainda. Ainda bem, né? Que bom, né, Mônica? Bom, só para a gente ir passando a régua para a gente fechar, para mim, assim, a minha visão é de que tem uma porta de saída desse arranjo que você citou, que para mim ela é muito clara e ela é um pouco diferente. De novo, a Conexus como um intermediário, o dinamizador é um pouco diferente, que é a porta de saída que busca que esses negócios acessem o recurso público, a política pública. E eu queria te ouvir em relação a isso, porque isso é muito desafiador, né? E faz todo sentido. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Eu acho uma pergunta que provoca bastante. Tem uma parte dela que eu consigo entender bem, tá? E que tem outra que eu acho assim, será? Assim, não vejo com tanta nitidez que a gente esteja, né, almejando ali as políticas públicas como porta de saída, tá? Eu acho que duas coisas que estão bem claras, tá? Bom, essa questão de entender que, mas isso não é pela Conexus, isso já existia antes, né, que é um campo que, na parte de acesso ao mercado, tem realmente esse peso muito relevante de atuação das políticas públicas por meio das compras institucionais. Tá? Isso já existia, né, isso é a realidade de um número grande dessas organizações, então tudo que acontece ali, tudo que precisa evoluir, que precisa ser mais robusto ainda nesse campo, está intimamente conectado às organizações. Para muitas delas, lembra que eu falei que
boa parte delas está na ponta, né, bem incipiente desse gradiente. Então, assim, conseguir entrar nos mercados públicos já é uma conquista. Né? Ao mesmo tempo que ele é a primeira camada, né? Fala assim, olha, na medida em que você consegue operar ali, ganha experiência, entende esses procedimentos, né? Tem uma primeira aproximação a comportamentos de mercado, não? Você tem que atender exigências, você tem que ter padrão, você tem que ter volume, você tem que ter qualidade, tudo isso mais. Né? Na hora que você consegue tomar o pé ali nesse ambiente, você consegue fazer coisas maiores, né? Você consegue olhar para mercados privados, você consegue olhar para campos como exportação, você consegue fazer outras coisas. Tá? Então, ele é realmente um primeiro patamar muito relevante, mas não necessariamente uma porta de saída, né? Ele é mais uma porta de entrada, a partir da qual, né, você pode construir muitas outras coisas, mas tem essa relevância central, sim, né? E a gente olha muito para isso e a gente interage muito com tudo que acontece nas políticas públicas nesse setor. Esse é um. Tá? O outro, que eu não mencionei ainda até agora, mas que é bem fundamental também na nossa agenda, né, na nossa operação, tá? É a conexão com o crédito rural. Tá? Porque eu contei toda essa história ali, né, de como a gente vai aproximando o campo do investimento de impacto da Conexus, mas, na verdade, tem um grande paradoxo ali. Né? Você fala assim, olha, por que fazer isso, tá? Se o Brasil é um país que tem um sistema incrivelmente robusto, consolidado, histórico de crédito rural há mais de 50 anos. Né? Com por exemplo, Pronaf. Recursos Pronaf, que não só, né, é o plano safra, né, o grande plano safra que movimenta o setor, como também é uma fatia especificamente direcionada a esse público, da agricultura familiar e, né, correlatos. Tá? Existe há mais de 20 anos, né? Tem recurso disponível todo ano, tem condições que investidor de impacto nenhum consegue competir com ele. Né? Tem toda a facilidade de ser uma entrada assim, de, né, juros reais negativos, e, enfim, um mundo incrível de facilidades. Tá? Mas quanto mais você avança em direção norte, né, principalmente, mas também, né, nas regiões ali mais remotas do Brasil, ninguém acessa. Tá? Então, poxa vida, tá? Para onde a gente deve olhar? Né? E na medida em que isso, cedo já ali na trajetória da Conexus, fica muito claro para né, a gente abre essa frente aí sim, né, de dizer, olha, algo precisa ser feito para destravar, né, o Pronaf para o acesso desse público que a gente trabalha e destravar também essa agenda de sustentabilidade, de esverdeamento do Pronaf, na medida em que ele, né, tem um cardápio ali todo de linhas sustentáveis que são menos acessadas ainda. Né? Então, poxa, tem um campo gigante ali, tá? Mas os desafios também são gigantes. Né? Então, a gente consegue fazer ali com o Banco da Amazônia, né, um arranjo, que coloca a Conexus no lugar de agente de crédito desse banco, tá? E com isso a gente monta uma operação, tá, que vai trabalhar no primeiro momento, e é o único lugar da Conexus onde a gente faz isso, com a base produtiva das organizações. Né? Se todas as outras nossas ações estão ali voltadas para a camada do negócio comunitário, tá? Para fazer esse movimento de acesso ao Pronaf, a gente tem que descer para a base produtiva, porque ali estão aquelas linhas de crédito iniciais, tá? Onde você tem uma possibilidade, né, de destravamento ali mais rápida, mais imediata. Tá? Então, a gente monta uma rede de técnicos, que são técnicos dessas organizações com as quais a gente trabalha, né? Forma, capacita, aproxima elas desse mundo da elaboração e do acompanhamento de projetos de crédito. Né? Esses técnicos já são extensionistas, então eles já fazem um acompanhamento da produção, e a gente também investe nisso, né? E com isso começa a girar, né, essa roda do Pronaf, começa a destravar isso atualmente. Né? A gente tem o programa está rodando no segundo ano, tá nos seus primeiros momentos ali de vencimento dos primeiros créditos que a gente conseguiu elaborar por meio dessa construção. Então, são umas 20 e tantas organizações, já alguns milhares de produtores cadastrados, né, algumas centenas de projetos de crédito elaborado, né, e um volume rodado que está ali na casa dos pouco mais de 2 milhões em um ano. Tá? Então, isso sim, né, seria essa, digamos, de certa forma, essa porta de saída
talvez, pelas políticas públicas que a gente poderia enxergar, tá? Mas, assim, é um encontro de desconhecidos, né, que precisa de bastante ainda de caminho a percorrer, tá? E precisa também ainda bastante de outras ações concomitantes, né, para que a coisa realmente leve para uma transformação sistêmica. Tá? Então, todo o trabalho que a gente faz ali com a vertente lá de finanças e de crédito para as organizações, ela vai prosseguir. Né? Assim, também tem essa perspectiva de, aos poucos, ir trazendo as organizações, né, as cooperativas, para o mundo do crédito rural. Mas, assim, por exemplo, as cooperativas, as associações não acessam o PRONAF. Né? Então, assim, já vai ali uma bipartição. Né? Eu acho que tranquilamente uns 40%, 50% das organizações que a gente trabalha são associações e não cooperativas. Então, poxa, e elas? Né? Então, com certeza, são caminhos que vão seguir entrelaçados. Tá? Vai ser, durante um tempo bastante razoável, ser necessário ir pelas duas vertentes. Né? Construir o que é possível, tá? de ativar e de acelerar ali no campo das políticas públicas, que, lógico, não são só de crédito, né? Tem um número aí razoável, né, de frentes onde o setor público tem um papel, né, fundamental para se exercer. É isso que a Karina está fazendo lá agora, no Ministério do Meio Ambiente, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem essa necessidade de seguir nessas outras frentes de mobilização, né, que interagem com os mercados, que interagem com o setor financeiro, que interagem com todos os outros players ali dos ecossistemas. Tá? Então, assim, voltando à sua pergunta, né, eu vejo elementos ali em que a gente fala assim, as políticas públicas ali têm um papel fundamental, tá? Mas não tem essa sensação de que a gente trabalha para isso somente. Né? Eu tenho essa percepção de um olhar mais ampliado, né? onde vários caminhos ainda precisam ser trilhados, e isso compõe um cardápio, né, que é maior do que só políticas públicas. Acho que, né, tem vários outros elementos ali que deveriam atuar juntos, né, para a gente poder falar de ecossistemas ativados. Não, perfeito. Com certeza, mais complexo, mais ampliado. Bacana que você divide isso com a gente, Mônica. Te agradecer demais e deixar um espaço aqui para você fazer o merchan final, para divulgar o trabalho que vocês vêm fazendo. O merchan final são todos os links e sites por onde você pode encontrar a Conexus. Eu sempre brinco e falo assim, olha, a gente escolheu um nome fácil de falar, mas não tão fácil de escrever, tá? Então, na hora de dar o Google para achar a gente, né? Tanto no nosso próprio site quanto nas redes, né? Estamos ali presentes em todas. É importante lembrar que é Conexus com XS, né? Lembrar das conexões sustentáveis. Então, é CONEXSUS, que não é o SUS, né? Que às vezes a gente recebe. Poxa, a gente pensava que vocês eram da área de saúde. Não. São as conexões sustentáveis, e por ali vai ser, né? Lembrando do XS, vai ser fácil achar a gente nos diversos lugares. Não, e links na descrição para facilitar a vida para quem está ouvindo. Mônica, agradecemos. Obrigada, Fábio. Agradeço eu, um papo maravilhoso. Acho que você tocou em vários pontos aí que, para quem já ouviu falar da Conexus, mas não tem muita familiaridade, acho que é bom para trazer um pouco esse caleidoscópio aí de atuação, de frentes. Acho que ficou bastante nítido aqui para quem está ouvindo. Então, agradecer mesmo. Obrigado, viu, Mônica? Adorei. Obrigado por me receber. Vida longa ali aos impactos na encruzilhada, tá? Muito obrigada por promover esses diálogos aí constantes e instigantes com tanta gente. Bom, e passando a régua aqui de mais um episódio, eu deixo a minha dica de podcast. Você sabia que a própria Conexus também tem uma série de podcasts? Então eu deixo o link para quem, por acaso, não conhece, dá uma olhada lá. Aí você escolhe um episódio que te apeteça. A série chama Conexões Sustentáveis, então o link está aí na descrição. Acho que é uma boa dica, né, para fechar com a convidada aqui da Conexus, com a Mônica. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima. Mas eu sou até fraco, eu sou até fraco, eu sou até fraco, eu sou até fraco.
até fraco.